Olá, vozes. Pode me chamar de Cláudio. Vim relatar uma história do meu passado que me causa arrepios até hoje. Nasci e fui criado em frente a um cemitério. Pode acreditar. O famoso cemitério Chora Menino, no bairro do Imirim, zona norte de São Paulo. Essa rua, hoje rebatizada de Alameda Afonso Chid, era conhecida como Caminho do Chora Menino, porque na casa mais antiga e sombria da rua, havia uma imagem de um menino chorando com as mãozinhas esfregando os olhos. Por causa dessa imagem, toda a região, inclusive o cemitério, ficaram até hoje com esse nome. Cortejos fúnebres passavam cotidianamente em frente à minha casa. A convivência com o ambiente funerário, com o tempo, foi sendo tão normal para mim que o cemitério não me causava mais nenhum temor. Com cerca de 10 anos de idade, nas noites frias de junho, escalava os altos muros do cemitério para buscar os balões por entre a escuridão dos túmulos, que eram muitos naquela época, e caiam com muita frequência lá dentro. Para sair de lá, no entanto, era muito mais complicado. Os muros internos tinham encravadas as caixas de ossos que eram ali depositados depois dos cadáveres exumados, que tornavam muito mais difícil a sua escalada. Porém, havia na parte mais profunda e erma do cemitério, uma cavidade no muro, por onde eram escoados para os latões de lixo externo, os restos de velas e flores murchas deixadas nos túmulos pelos visitantes. Era por esse pequeno buraco em que eu, magro e pequeno, conseguia com muito esforço alcançar o beco que desembocava na rua. Uma certa noite, dia de São Pedro, e já bem tarde da noite, havia uma grande quantidade de balões pelo céu, entre eles havia um lindo balão em formato de estrela, já com uma chama fraca, que caia lentamente no grande espaço interno do cemitério. Apesar do frio intenso, de short e uma camiseta fininha, escalei o muro e pulei sem pestanejar. No silêncio sombrio do cemitério do Chora Menino, o balão estrela perdido flutuava lentamente em direção ao solo. Sua cor vibrante contrastava com a atmosfera macabra do local, criando uma imagem perturbadora. O balão parecia ter vida própria, como se fosse atraído por uma força sinistra que emanava do túmulo abaixo. Com um estalo assustador, o balão finalmente tocou o solo, exatamente sobre o túmulo esquecido. O contato do fogo com os gases fétidos que emanavam do sarcófago antigo foi como acender um pavio em uma bomba prestes a explodir. Uma onda de calor e um estrondo ensurdecedor ecoaram pelo cemitério, fazendo com que as lápides tremessem e os corvos voassem em desespero. O clarão que se seguiu foi tão intenso que iluminou a noite escura como se fosse dia, revelando uma cena aterradora. A lápide, outrora imóvel e silenciosa, saltou do solo com uma força sobrenatural. Pedras e terra foram arremessadas para todos os lados, enquanto o túmulo se abria como uma boca faminta. Um vento gélido e arrepiante varreu o cemitério, trazendo consigo um odor pútrido e a sensação de uma presença maligna. O pânico tomou conta de mim. Do túmulo aberto, emergiu uma sombra que no meu pavor, me parecia um vulto, vestido com trajes funerários e com olhos brilhantes. Era como se a própria morte tivesse sido convocada para caminhar em minha direção. No meu desespero, gelado de frio e medo, corri para a única saída possível que eu conhecia. A cavidade do muro. Me joguei como um louco pelo minúsculo buraco, ferindo meus braços e pernas que sangraram em abundância. Não estava ainda completa a minha noite de terror. Por causa de uma obra em um gigantesco túmulo próximo ao orifício no muro, para facilitar o escoamento dos restos da obra diretamente nas caçambas de lixo, colocaram um tubo de ferro na parte externa com uma curvatura que me deixou travado dentro do tubo. Sangrando, chorando e gritando como um louco, me debatia desesperado e sentia que, quanto mais eu me debatia, mais preso e entalado me sentia. Tinha a certeza de iria morrer ali. Ninguém naquele lugar isolado e ermo jamais poderia me ouvir. Meus braços estavam imóveis porque ficaram pressionados ao meu corpo frágil, nada podiam fazer. Apenas as pontas dos meus pés ultrapassaram a saída do tubo de aço e não havia nada que eu pudesse fazer para me salvar. Naquele momento, eu tive a certeza de que a morte estava se vingando de mim. Permaneci ali, no que me parecia um transe de horror, por mais de 2 horas. Ouvindo meu próprio choro, senti culpa e compaixão por mim mesmo por haver me colocado naquela situação. Chorei e gritei até não ter mais forças e perder a voz.
Quando estava exausto e quase desfalecido, senti que duas mãos calejadas e fortes seguraram meus pés com muito vigor e lentamente, foram me puxando para fora daquela armadilha infernal. Ao colocar os pés no chão, não conseguia ver nada e, ainda tomado pelo pânico, corri desesperadamente para minha casa. Não vi e nunca soube quem me salvou. Ficou, no entanto, uma certeza gravada no meu coração. Os mortos devem ser respeitados. E você, já vivenciou ou conhece alguma experiência sobrenatural ocorrida em um cemitério? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Envie também seu relato para asvozesdomedo@gmail.com. Até breve.